Seja muito bem-vindo a mais uma obra espetacular. Hoje apresento. Depois de ouvir meus pensamentos, a heroína quer fazer parte do meu harém. Para quem já acompanhou aqui no canal a obra, o vilão quer viver mais um dia, saiba que esta é, na verdade, um remake dessa história. Mas, como muitos já devem ter lido em fóruns por aí, essa obra sofreu uma pausa devido a acusações de plágio. A continuidade depende da regularização dos direitos de produção, e até lá, só Deus sabe quando ela será retomada. No entanto, se você está curioso para saber como essa história se desenrola, existe a novel original que inspirou o manhwa. Vou deixar o nome dela em inglês e espanhol para quem tiver interesse, mas só se chegarmos a 1000 likes. Então, já deixe o like e aproveite o conteúdo. Ah, e só lembrando, este manhwa está finalizado, pois o autor autorizou sua produção com o auxílio de inteligência artificial. Se vocês quiserem uma continuação, me avise nos comentários. Quem sabe podemos trazer mais conteúdo sobre essa história. E agora, vamos ao vídeo. A história tem início na vibrante cidade de Suan, pois hoje é o aniversário do ancião líder das 4 grandes famílias de Suan, família Tang. Por isso, todas as famílias renomadas se reuniram aqui no banquete. Todos exibem sorrisos amigáveis, mas a exceção é um jovem bonito, Tang Yu, o filho mais velho da família Tang. Ele é um jovem rico, atraente e formado na melhor universidade. Porém, nosso amigo tem um segredo. E vemos o protagonista Tang Yu se perguntando o que está acontecendo com este mundo. Há apenas alguns dias, ele era um escritor renomado de romances. Mas, inesperadamente, obteve um sistema de vilão. Esse sistema lhe permitia se transformar em um vilão em inúmeras histórias, ganhando grandes recompensas se conseguisse sobreviver à trama principal. Quando sobrevivesse a tudo, poderia voltar ao seu mundo com todas as recompensas acumuladas. Contudo, toda vez que uma nova história começava, era um verdadeiro inferno. Ele sempre era derrotado, não importava o que fizesse, e retornava ao início de uma nova história. Nesse momento o protagonista questiona ao sistema: em que história estou agora? O sistema aparece e lhe diz: você está na trama de O Deus da Guerra Chega à Cidade, capítulo 57. O protagonista desta vez é Ye Shen, um jovem de uma família de grande prestígio, mas que foi aniquilada quando ele tinha apenas 5 anos. Ele foi para o exterior e foi treinado para se tornar o melhor assassino do mundo. Fundou a maior organização de assassinos e adotou o título de Rei Dragão. Além disso, ele possui habilidades médicas praticamente divinas. Desta vez, ele voltou à China para vingar a chacina de sua família. E, como todo protagonista, ao longo do caminho conquistará uma dúzia de beldades e alcançará o auge de sua vida. Por outro lado, Tang Yu é apenas o vilão. Tem uma família rica, com milhões em bens, mas foi tão infeliz que perseguiu a esposa do protagonista dessa novel, o Filho do Céu. No final, com o apoio do patriarca da sua família, consegue forçar um casamento com a esposa do protagonista. E quando o herói descobrir, ele fará o que sempre faz: humilhar e forçar a lamber seus sapatos, e assim por diante, num ciclo sem fim. Esses cenários repetitivos de cachorro acaba por sempre lhe estressando. E pensativo o protagonista suspira dizendo: será que esses autores não conseguem escrever nada novo? Sempre a mesma história. Preciso encontrar uma forma de mudar isso. De repente, Tang Yu ouvia a voz de uma bela mulher lhe chamando. Senhor Tang. Ela era uma beleza capaz de causar guerras entre nações. Por favor, aconselho você a não perder mais seu tempo. Eu nunca vou aceitá-lo. Tang Yu, pensando consigo mesmo, disse: já estou cansado de tudo isso. Prefiro viver minha vida normalmente. E se dirigindo à beleza, o prota diz que está bem. Ela se surpreende e diz sério: está bem? E nesse momento em seu pensamento o protagonista diz: não me importo mais com nada. Já que sou um herdeiro rico de segunda geração, prefiro aproveitar o dinheiro. Deixe essa garota fugir com o protagonista e se casar com ele. Quanto mais rápido, melhor. Vá logo e jogue-se nos braços de Ye Shen. De repente, ela escuta uma voz desconhecida e se pergunta:
De quem é essa voz? Quem está falando? Pensa a heroína, confusa. Essa voz soa muito semelhante a Tang-il, mas ele não abriu a boca em nenhum momento. O que está acontecendo aqui? Nesse momento Prota interrompe perguntando o que está acontecendo. Não vamos dissolver o casamento? Se apresse e vamos ver os anciões. Enquanto isso, ao se dirigir ao local onde estão os mais velhos, Tang-il pensava. Não importa. Apenas me apresse e me livre desta mulher tola. Quando Yeshen chegar, não terei mais problemas e poderei viver minha vida, desfrutando os milhões da minha família. É uma pena que essa mulher, tão bela, será apenas mais um enfeite no harém de Yeshen. Além disso, ela causará a destruição de toda a sua família. Sem dúvida, é uma tola. A heroína, por sua vez, pensava. O que está acontecendo com essa voz? Estamos apenas nós dois aqui. Será que é a voz de Tang-il? Mas por que ele está falando de Yeshen? Ele é apenas meu guarda-costas. Fazer parte do harém do meu pequeno guarda-costas e traz má sorte à minha família? Está brincando? Ao chegar onde estava o patriarca da família, ouvi. Tang-il, você chegou na hora certa. Quero te dizer algo. Acabei de falar com seu tio. Achamos que vocês dois formam um belo casal e estamos pensando em concretizar o casamento. O que vocês dois acham? Tang-il responde. Eu acho que isso não é apropriado. O que você disse, filho? Quem nesta cidade não sabe que, nos últimos 3 anos, você tem envergonhado o nome da família, rastejando como um cachorro pela beleza da família Su? E olhando para os mais velhos, o protagonista diz que refletiu sobre suas ações, dizendo que o casamento é algo importante, então é melhor que decidamos isso nós dois sozinhos. Portanto, obrigado pela preocupação. Nesse momento o pai da beleza fala. Pequeno Will, o tio sabe que minha filha te forçou a dizer isso. Não se preocupe, desta vez o tio está do seu lado. Mas, na mente do prota ele pensa, o que está acontecendo? Será que o tio quer me matar? E rapidamente, negando. Não, não, tio, está tudo bem. Mas antes que pudesse falar mais o prota é interrompido. Não temos mais nada para conversar. O tio já entendeu tudo. E, olhando para sua filha Mui. Durante todos esses anos, você não sabe como ele te tratou. Ele te amou muito e cuidou de você de todas as formas possíveis. Quando estava doente e hospitalizada, ele sempre ia te visitar. Por quanto tempo ele te acompanhou? Em termos de aparência e status, quem é pior que o pequeno Will? Mas agora você está forçando ele a dizer essas coisas. Vou ficar muito bravo com você. Enquanto isso, o prota pensa. Apresse-se, responda logo. Diga ao seu pai que vamos trabalhar juntos para arruinar esse casamento, assim cada um viverá sua vida tranquilamente. Além disso, quero encontrar umas 8 ou 10 irmãs para me divertir. Se você não responder, vou estar em um grande problema. Não quer fugir com seu filho do céu, Yeshen? Enquanto isso, a heroína, ouvindo tudo isso, pensa. Esse bastardo! Vou dar uma lição nele. Quem é Yeshen? Por que eu fugiria com um simples guarda-costas? Ele ficou atrás de mim por mais de 3 anos, mas por que parece que mudou de ideia tão rápido? E voltando-se para os mais velhos, Muiui diz. Pai, eu não fiz com que ele dissesse isso. Eu apoio nosso casamento, juntos. Mas, ao ouvir isso, o prota pensa. O que está acontecendo com essa louca? Nós concordamos em romper o compromisso. Quem se apaixonaria por você? Deve seguir a trama e ir com seu filho do céu. Perceba isso e pare com essa loucura. E ouvindo esse pensamento do prota, Muiui pensa consigo que agora ele parece mais interessante, e não com aquela cara de cachorro molhado que tinha antes. Isso é muito engraçado. Nesse momento o pai do protagonista diz que está tudo bem então, se vocês se reconhecem como um casal, não há mais com o que se preocupar. Apenas saiam e anunciaremos tudo. Com isso vemos o protagonista pensar que está errado.
Eles convenceram meu pai rapidamente. Mais tarde, Yeshen virá e fará um escândalo. Depois de me tornar um vilão bonito e rico, não posso sair dessa trama. E mais uma vez ouvindo os pensamentos do Prota Muyo e se questiona. O que está acontecendo? As coisas vão mudar muito. Será que esse cara sabe sobre o futuro? E mudando de cena já no banquete de aniversário, o mais velho anuncia. Queridos amigos e familiares, tenho uma grande notícia. Nossa família Tan decidiu casar com a família Su. De agora em diante, Muyo é parte da nossa família. E em um canto, o Filho do Céu, o protagonista dessa novel, pensa. Muyo é minha mulher. Quem se atrever a se meter com ela vai morrer. O Prota, sentindo a intenção assassina do Filho do Céu, pensa. Por que ele está me olhando assim? Parece que estou destinado a sofrer. Enquanto isso vemos Muyo e pensando sua família não veio com nenhum guarda-costa hoje, e que é como Tang Yu falou, esse cara realmente está aqui. Mas Yeshen aparece gritando. Não estou de acordo com esse casamento. E vemos o pai de Muyo furioso dizendo. Quem é você? Um simples guarda-costas acha que tem o direito de discutir assuntos da minha família? Apressem-se e expulsem-no daqui. E dando uma olhada mortal, Yeshen pensa. Expulsar-me? Sou o Rei Dragão. Viajei por muitos mundos e nenhum príncipe ou nobre ousou se meter comigo. Interpondo-se entre os dois, Tang Yu tenta acalmar os ânimos. Não seja impulsivo. Hoje é o aniversário do meu avô. Não é momento para perder a cabeça e fazer um escândalo. E nesse momento vemos. Os sussurros ao redor começam. Você viu o mestre Tan sendo tão compreensivo com esse bárbaro sem modos? Se fosse eu, já teria expulsado e jogado para os cachorros. Será que ele quer roubar as mulheres dos outros com essa aparência de cachorro molhado? Senhor Tang, apenas mate-o diretamente. Enquanto isso, o Prota pensa. O que está acontecendo com essas pessoas? Por que gritam tão alto? Podem melhorar a atitude? Não sabem que estão cortejando a morte com essa atitude. E nesse momento Yeshen se aproxima do Prota, e com uma expressão irritado pensa consigo. Você é o culpado. Se não tivesse provocado sua Mui, as coisas não teriam terminado assim. O Prota, desesperado, pensa. Por que ele está me olhando? Eu nem disse nada. De repente, a heroína começa a rir do nada. E Yeshen pergunta a ela. O que está acontecendo? Muiui acabou de rir? Por ela, sou sem dúvida o único apoio que ela tem. Ninguém pode impedir sua liberdade por interesses. Comigo aqui, você pode ir para onde quiser. Quem tentar te parar, eu mato por você. E assim mais uma vez vemos os pensamentos do Prota. Sim, apresse-se e vá com esse filho do céu. Segurem as mãos e saiam rapidamente. Mas, quando o filho do céu tenta segurar a mão de Muiui, ela a afasta rapidamente. E diz: O que você está fazendo? Você está louco? Isso é um duro golpe para o filho do céu, que pensa. Não acredito no que estou ouvindo. Depois de escutar a voz de Tang Yu por tanto tempo, Muiu percebe que está dentro de uma novela. E que de acordo com a trama, Yeshen, seu guarda-costas, lhe levaria com ele e ela faria parte do seu harém. E se pergunta por que teria que fazer parte do seu harém? Yeshen, tentando acalmá-la, diz. Muiui, sei que você está assustada, mas está tudo bem. Eu vou te proteger. Esse cara sem dúvida deve ter te ameaçado. Enquanto isso, o Prota pensa. O que há de errado com esse cara? Por que ele continua tentando focar sua raiva em mim? Eu lhe daria 1.000.000 se ele apenas parasse de me olhar assim. A heroína, olhando para Yeshen, diz. Você se acha demais. É apenas um guarda-costas da minha família. Está demitido, então saia daqui imediatamente. E em seus pensamentos, o filho do céu questionava-se se todo aquele teatro da heroína não era, na verdade, uma forma de protegê-lo. Para si mesmo, refletiu que Muiui era a mulher que ele amava, inteligente, sensível e extremamente atenciosa.
Ele decidiu firmemente que nunca a deixaria. Estaria sempre ao lado dela, garantindo que não precisasse se preocupar com nada. Antes que pudesse continuar perdido em suas ideias, foi abruptamente interrompido pelo pai da heroína. Sem qualquer aviso, o homem o golpeou com um soco e gritou com ferocidade, ordenando que ele se retirasse dali. Declarou que Tang Yu era o único genro que aceitava para sua filha, e que, se ele insistisse em causar problemas, a família Su jamais o deixaria em paz. O olhar carregado de desprezo do patriarca deixou claro que ele não estava brincando. O filho do céu, ainda com o rosto dolorido, controlou suas emoções. Em silêncio, pensava que precisava ser paciente e não revelar sua verdadeira identidade como Rei Dragão. No fundo, sabia que o momento certo chegaria. Sem perder a compostura, respondeu com aparente tranquilidade que não ficaria onde não era bem-vindo e que partiria imediatamente. Ao encarar deliberadamente Tang Yu, afirmou que sua briga havia sido intencional, com o objetivo de provocar a intervenção da família Su. A acusação soava como um desafio, mas Tang Yu, sem se abalar, refletiu que não se importava. Para ele, seguir o fluxo era a melhor estratégia. Em tom despreocupado, disse que compreendia a boa relação entre o Filho do Céu e Muyo e sugeriu, com ironia, que ele a levasse consigo. Disse à heroína que fosse com seu marido o quanto antes. Muyo, entretanto, estava furiosa. Seus pensamentos fervilhavam enquanto digeria aquelas palavras. Sentia-se irritada com a atitude de Tang Yu, que a chamava de noiva, mas ao mesmo tempo parecia rejeitá-la. Internamente, decidiu que, se ele não a queria ao seu lado, então ela o obrigaria. Com esse pensamento determinado, aproximou-se furtivamente, tentando beijá-lo. Tang Yu, contudo, reagiu rapidamente, erguendo a mão para impedi-la. A cena chamou a atenção dos presentes, que começaram a comentar entre si sobre como o casal jovem era amoroso e como aquelas interações eram adoráveis. Mas, enquanto as pessoas riam e aprovavam, Tang Yu estava atônito. Em sua mente, pensava que Muyo estava sendo absurdamente ousada. Por sorte, seus reflexos rápidos o salvaram de um beijo que, para ele, seria o equivalente a selar um destino trágico. Enquanto isso, o Filho do Céu observava a cena com um olhar sombrio. Por dentro, estava devastado. Ele se perguntava como Muyo, sua mulher, poderia tentar beijar outro homem. Tentava se convencer de que aquilo era apenas um sacrifício dela para protegê-lo da ira da família Tang. Mas, ao mesmo tempo, decidiu que a família Tang não deveria mais existir. Mais tarde, após o jantar, já na casa da família Tang, o protagonista buscava respostas junto ao sistema. Questionava o que estava acontecendo, pois a trama parecia completamente fora de controle. Na história original, Muyo deveria ter rejeitado o casamento, mas, agora, tudo parecia diferente. Havia algo errado, e Tang Yu não conseguia compreender o que. O sistema respondeu com uma hipótese: talvez um efeito borboleta tivesse alterado os eventos. Tang Yu, impaciente, interrompeu a explicação e exigiu que as recompensas fossem mostradas. Sem hesitar, o sistema informou que ele havia sobrevivido à primeira trama e que a recompensa era um Lamborghini, já estacionado em sua garagem. Tang Yu grita: sistema de merda, está tentando me enganar, cheio de frustração ironizou a situação, afirmando que não precisava de algo tão inútil, pois já era absurdamente rico. O sistema, indiferente, não insistiu. Nesse momento, uma voz atrás dele chamou sua atenção. Um dos empregados da casa apareceu e informou que sua esposa havia enviado algo para ele. Era um presente de um ancião da família, trazido por um dos guarda-costas. Tang Yu agradeceu educadamente, embora sem grande entusiasmo, e apenas pediu que o empregado continuasse trabalhando duro. Por dentro, sua mente fervilhava, tentando desvendar os mistérios por trás daquela trama que parecia cada vez mais imprevisível. Na novela, a relação entre as famílias Tang e Wang sempre foi amistosa. O Sr. Wang, patriarca da família, era conhecido por sua generosidade com Tang Yu, mas, inesperadamente, sofreu uma paralisia. Para complicar ainda mais as coisas, Wang Yishui, neta do Sr. Wang, era ex-namorada do protagonista, e o passado dos dois ainda pairava como uma sombra.
Ao ouvir sobre o estado de saúde do Sr. Wang, o protagonista ficou pensativo. Em silêncio, refletiu consigo mesmo, reconhecendo aquela situação como parte da trama do capítulo 62. Na história original, o Sr. Wang adoecia e buscava ajuda de inúmeros médicos até que Ye Shen, o Filho do Céu, aparecia para salvá-lo com suas habilidades médicas, ganhando a admiração da família Wang e solidificando seu caminho ao sucesso. Tang Yu se questionava se aquele seria mais um momento em que ele seria humilhado. Seus pensamentos, no entanto, foram interrompidos pela voz de um dos guarda-costas da família Tang, que perguntou se ele estava bem. Tang Yu confirmou que sim, tentando mascarar sua inquietação. O guarda-costas, sem perceber a tensão do jovem mestre, comentou com confiança que não havia motivo para preocupações, pois ele e seus homens cuidariam de Ye Shen. Intrigado, Tang Yu perguntou o que ele queria dizer com isso, e o guarda-costas explicou, com um toque de satisfação, que havia reunido mais de 30 homens para dar uma lição em Ye Shen. A declaração deixou Tang Yu em alerta, e, em seus pensamentos, ele lamentou: como poderia sobreviver a essa trama com aliados que causavam ainda mais problemas? Para disfarçar sua irritação, ele sugeriu ao guarda-costas que fosse trabalhar na companhia mineradora da família na África do Sul. Surpreso, o homem aceitou prontamente, agradecendo pelo reconhecimento. Tang Yu garantiu que os arranjos seriam feitos no dia seguinte e que seu salário seria triplicado, despedindo-se do guarda-costas com a certeza de que, assim, estaria longe de causar mais problemas. Com o plano em andamento, Tang Yu refletiu aliviado. Enviando o guarda-costas para longe, eliminaria a possibilidade de mais confusões e poderia visitar a casa da família Wang sem preocupações. Ele desejava observar os desdobramentos da trama original com mais calma. Uma hora depois, na casa da família Wang, Tang Yu caminhava pelos corredores quando esbarrou em alguém. Seu primeiro pensamento foi irritado: será que a pessoa não podia prestar mais atenção por onde andava? Mas, ao levantar os olhos, viu que era ninguém menos que Wang Yishui, sua ex-namorada. A visão da jovem trouxe uma enxurrada de pensamentos ao protagonista. Notou como o vestido dela, feito de uma seda especial, tinha um caimento impecável. A textura chamou sua atenção, e ele imaginou que seria perfeito para confeccionar camisetas. Wang Yishui percebeu algo em sua expressão e perguntou o que ele estava dizendo, mas Tang Yu murmurou, confuso, se perguntando se havia falado algo em voz alta sem querer. Ela repetiu a pergunta com gentileza, preocupada se ele estava bem, mas Tang Yu apenas desviou, dizendo que tudo estava em ordem. Wang Yishui, ainda curiosa, perguntou o que ele fazia ali, e ele explicou que estava ali para visitar o ancião Wang. Ela, então, informou que seu avô ainda descansava e o convidou a sentar-se e tomar um chá enquanto aguardava. O encontro era inesperado, mas significativo. Desde que haviam rompido, nunca mais haviam se falado. De acordo com a novela, o relacionamento terminou após Tang Yu ser acusado de enganar Wang Yishui. No entanto, no último encontro da turma, ela descobriu que ele fora incriminado injustamente. Desde então, carregava um arrependimento profundo por ter rompido com ele. Agora, ao vê-lo ali, percebeu que nunca havia conseguido esquecê-lo, mesmo depois de tantos anos. Enquanto Wang Yishui servia o chá, seus pensamentos eram tomados por um misto de nostalgia e tristeza. Não podia deixar de se perguntar por que ainda sentia tanto por ele. Mas, ao lembrar-se do recente anúncio do casamento entre a família Tang e a família Su, sentiu o peso da realidade: já era tarde demais. O protagonista observa em silêncio enquanto Wang Yishui prepara o chá. Seus movimentos eram graciosos e precisos, transmitindo uma calma que parecia quase hipnotizante. Ele pensa, sem desviar o olhar: ela é tão linda fazendo chá. Para ele, Wang Yishui era a mulher mais bonita da cidade inteira. Observando o temperamento dela e a fluidez dos gestos, ele se convenceu de que ela era muito superior a Su Muiui. Além disso, concluiu que ela não causaria problemas como Muiui. O casamento arranjado parecia apenas um detalhe trivial, mais cedo ou mais tarde, precisaria encontrar uma forma de se livrar dessa situação. Nesse instante, Wang Yishui se vira rapidamente, seus olhos levemente surpresos. Embora ele não tivesse dito uma palavra, ela pensa que ouviu claramente a voz de Tang Yu ecoando em sua mente.
Ele percebe o movimento dela e questiona, aparentemente confuso, se algo havia acontecido. Wang Yishui, ainda tentando processar o que acabará de ouvir, apenas responde que estava tudo bem. Enquanto ela voltava sua atenção ao chá, Wang Yishui refletia, desconfiada. Tinha certeza de que conseguia ouvir os pensamentos dele. E, para sua surpresa, ele ainda achava que ela era a mulher mais bonita da cidade. Essa constatação a fez concluir que Tang Yu nunca a havia esquecido, mesmo que fingisse ser indiferente. Finalmente, ela quebra o silêncio, mencionando de forma casual o noivado dele com Su Muyo e desejando-lhe felicidades. Mas Tang Yu, sem rodeios, responde que o casamento era uma longa história, impossível de acontecer. Apesar do tom leve, seus pensamentos estavam em ebulição. Tudo aquilo era culpa de Su Muyo, que ele considerava uma completa psicopata, usando-o como escudo para seus próprios interesses. Ao captar esses pensamentos, Wang Yishui o questiona diretamente, perguntando se ele estava insatisfeito com o casamento. Ela se aproxima devagar, mas ele, ainda tentando manter a compostura, rebate que não havia nada entre ele e Muyo, que eram apenas amigos. No entanto, enquanto ela se aproximava cada vez mais, Tang Yu foi tomado por um turbilhão de pensamentos. O perfume dela era irresistível, a pele branca parecia tão suave, e o vestido impecável a deixava ainda mais deslumbrante. Ele tentou afastar esses pensamentos, mas não conseguia desviar os olhos dela. Ao ouvir tudo, Wang Yishui sorriu, pensando que aquela era exatamente a forma como ele sempre se comportava quando estavam juntos. Então, com determinação, segurou a mão dele, perguntando por que ele se mantinha tão distante. Em um tom suave, mas cheio de emoção, confessou que ele era seu primeiro amor e perguntou se poderia se aproximar mais. Tang Yu, em pânico, afastou rapidamente a mão dela, dizendo para que prestasse atenção no próprio comportamento. Afirmou que, embora não gostasse de Su Muyo, isso não significava que voltariam a ficar juntos. Contudo, em sua mente, o caos reinava. Como ela poderia agir assim? Isso era completamente fora do personagem. Wang Yishui deveria rejeitar todos os homens, exceto Ye Shen. Apesar disso, ele admitiu para si mesmo que a invejava. Seria incrível se ela o deixasse usar seu colo como travesseiro. Wang Yishui, inesperadamente, começou a rir, deixando Tang Yu ainda mais confuso. Ele tentou compreender o que estava acontecendo, mas não conseguia evitar a conclusão de que ela estava louca. Seus pensamentos eram um misto de admiração e preocupação. Ela era incrivelmente atraente, mas algo parecia fora do lugar. Antes que pudesse tomar uma atitude, Wang Yishui entrelaçou os braços no dele. Tang Yu entrou em pânico. O que estava acontecendo? Ela parecia ter mudado de repente, e isso o assustava. Decidiu que precisava encontrar uma desculpa para sair dali. Pensou que o banheiro seria um bom refúgio, mas, antes que pudesse se afastar, ela tentou segurá-lo e acabou tropeçando, caindo no chão. A cena era, no mínimo, digna de uma comédia romântica. Tang Yu observava incrédulo enquanto ela, deitada no chão, o encarava e, sem qualquer vergonha, pediu ajuda para se levantar. Ele pensou em ignorá-la, mas, lembrando-se de que a situação era ridícula demais para levar a sério, decidiu ajudá-la e sair dali o mais rápido possível. No entanto, seu plano de fuga foi interrompido novamente. Wang Yishui, aproveitando a proximidade, levantou a perna e, com uma expressão de dor, alegou que havia torcido o pé. Ela o encarou e, com um sorriso travesso, pediu que massageasse seu tornozelo. Tang Yu, perdido em pensamentos, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Como aquilo tinha saído tanto de controle? Ele só queria observar a trama e conseguir sua recompensa, mas, de repente, estava preso com a segunda heroína da história. Naquele instante, percebeu que o enredo havia tomado um rumo completamente imprevisível. O olhar de Wang Yishui tornou-se mais sério quando ela se virou para o protagonista e afirmou, com uma ponta de desafio, que ele estava mentindo. Ela lembrou de um episódio do passado, nos tempos do ensino médio, quando torceu o pé jogando tênis e ele massageou para ajudá-la. Então, por que agora parecia odiá-la tanto? O protagonista manteve a compostura e respondeu, tentando parecer indiferente, que, se ela não estivesse bem, ele poderia chamar um médico para atendê-la.
No entanto, sua mente fervilhava com pensamentos conflitantes. Ele ponderava que, se tudo desse certo, ela acreditaria que ele a odiava e, finalmente, se afastaria. Afinal, eles não eram feitos um para o outro. Mais cedo ou mais tarde, ela faria parte do harém de Ye Shen, enquanto ele era apenas o vilão, destinado a ser derrotado e pisado pelo herói. Ele temia que, se Ye Shen descobrisse que ele havia tocado nela, sua vida estaria em risco. Wang Yishui, entretanto, absorvia cada pensamento que surgia na mente dele. A confusão a dominava. Vilão? Herói? E ele queria que ela se afastasse? Isso era algo que ela não estava disposta a aceitar. Com determinação, respondeu que, se ele não massageasse seu pé, tudo bem, mas que sairia dali dizendo a todos que ele havia se aproveitado dela. Ao ouvir isso, o protagonista sentiu o desespero crescer. Em sua mente, xingava a situação. O que havia de errado com ela? Não podia ser um pouco mais razoável? Tudo parecia caminhar para que Ye Shen viesse atrás dele, e ele não tinha dúvidas de que seria esmagado. Nunca vira uma história onde o vilão conseguisse superar o herói e sobrevivesse para contar a história. Por fim, suspirou, derrotado, e disse que faria o que ela queria, mas exigiu que ela prometesse não contar nada a ninguém. Enquanto massageava o pé dela, tentou manter a cabeça fria, mas seus pensamentos continuavam tumultuados. Por que o corpo dela parecia tão sensível àquele simples toque? Ele se perguntava, quase desesperado, o que estava acontecendo. Era como se a situação estivesse completamente fora de controle. Tudo isso era tão absurdo que, mentalmente, chegou a perguntar se havia algum médico que pudesse explicar aquilo. Após algum tempo, ele concluiu o que fazia e declarou que já estava tudo certo. Wang Yishui, contudo, o observou com um brilho malicioso nos olhos, afirmando que ainda sentia um leve incômodo. Ele insistiu que a dor havia passado e que ela estava bem, mas ela sorriu com uma calma desconcertante e declarou que o chamaria novamente caso sentisse dor ou se machucasse de novo. O protagonista olhou, desconfiado, e perguntou, chamá-lo novamente? Ela confirmou, com a voz carregada de uma confiança que parecia desafiá-lo. Em sua mente, ela planejava cuidadosamente, conseguia ouvir os pensamentos dele, e, com isso, já tinha algo útil em mãos. Não o deixaria escapar de forma alguma. Tang Yu, por outro lado, estava incrédulo. O sistema parecia falhar de todas as formas. Ele se perguntava o motivo pelo qual até mesmo o personagem de Wang Yishui parecia ter colapsado, agindo de maneira tão fora do esperado. O sistema, em sua visão, claramente não sabia de nada. De repente, uma voz chamou por Wang Yishui. Ela atendeu de imediato, informando que a reunião sobre o novo projeto de energia seria adiada em meia hora e que estaria lá em breve. Isso chamou a atenção de Tang Yu. Novo projeto de energia. Ele logo se recordou de um evento crucial na trama. Era a armadilha preparada por Ye Shen e Wang Hulon para investir 50 bilhões, que, no final, desapareceram, levando a família Wang a uma crise. Heng Hulon aproveitou o momento para atacar e tomar o poder. No fim, o herói agiu como um homem nobre, ajudou Wang Yishui, adicionou-a ao seu harém e eliminou Heng Hulon, assumindo o controle da família Wang. Enquanto Tang Yu absorvia essas informações, Wang Yishui observava, intrigada. Como ele sabia sobre o investimento? Era um segredo profundo da empresa dela, e a pessoa responsável pelo projeto era seu sobrinho Wang Hulon. A única explicação que fazia sentido para ela era que Tang Yu havia usado seus recursos para investigá-la. Isso só podia significar uma coisa, ele ainda se importava. Levantando-se da cadeira com um movimento elegante, Wang Yishui anunciou que sua empresa tinha uma reunião de emergência e que precisava ir, mas assegurou que voltaria mais tarde. Tang Yu apenas assentiu, dizendo que ela poderia cuidar de seus assuntos. Internamente, suspirava de alívio ao pensar que, com Wang Yishui fora, a trama não seria afetada. Quando Ye Shen agisse como herói, com certeza conquistaria Wang Yishui, e ele, Tang Yu, conseguiria sobreviver a esse final desta vez. De repente, uma voz o tirou de seus pensamentos. Uma jovem chamou por ele com entusiasmo, irmão Tang Yu. Ele virou-se rapidamente, confuso, tentando identificar a dona daquela voz.
Ao vê-la, uma pequena beleza que exalava vitalidade, ele demorou apenas um instante para reconhecê-la. Sorriu e respondeu que fazia muito tempo desde a última vez que tinham se encontrado. Era Xiaoyui. Enquanto processava sua aparição, Tang Yu lembrou-se de quem ela era. Xiaoyui, uma deusa médica prestes a completar 20 anos, tinha habilidades médicas impressionantes, estando entre os 10 melhores profissionais do país. Além disso, seu avô, Yan Qian, era um renomado especialista em medicina tradicional, conhecido como o Santo da Medicina. Com essa combinação de talento e beleza extraordinária, Tang Yu sabia que o destino de Xiaoyui na história era inevitável. Ela acabaria no harém do Rei Dragão, Ye Shen. Este, após retornar à China, escolhera aquela cidade exatamente por ser um reduto de beldades, reunindo mulheres de famílias influentes para fortalecer suas alianças e expandir seu poder. Xiaoyui, sem perder tempo, perguntou gentilmente sobre a saúde do Sr. Tang e queria saber se ele havia tomado os remédios que ela prescrevera. Tang Yu confirmou prontamente que sim, acrescentando que o avô realmente apreciava muito sua ajuda e estava muito melhor desde então. A jovem, percebendo o tom formal dele, questionou com um sorriso curioso por que ele falava de maneira tão educada com ela. Tang Yu tentou desconversar, dizendo que não era nada demais e que ela não precisava se preocupar. Logo, ele a convidou para entrar e descansar um pouco. Recordava que as famílias Jian e Tang tinham uma relação próxima há gerações, ambas dedicadas à medicina. A família Tang sempre protegida pela família Jian, e, em troca, a família Jian enviava alguém para tratar de qualquer doença que surgisse entre os Tang. Por essa razão, ele e Xiaoyui se conheciam desde a infância e mantinham uma relação de irmãos. Porém, enquanto mantinha a compostura na conversa, os pensamentos de Tang Yu eram um turbilhão. Ele refletia sobre os problemas que poderiam surgir caso não tratasse Xiaoyui com respeito. Afinal, quem disse que ela precisava ser parte do harém de Ye Shen, incluindo até mesmo sua própria irmãzinha? Tudo aquilo era uma verdadeira dor de cabeça. Sem que ele percebesse, Xiaoyui começava a captar fragmentos de seus pensamentos. Confusa, ela se perguntava o que ele queria dizer com harém de Ye Shen e quem era esse tal de Ye Shen. Voltando sua atenção para ele, Xiaoyui perguntou, hesitante, se ele tinha acabado de dizer algo. Tang Yu, surpreso, respondeu rapidamente que não havia falado nada. Enquanto isso, sua mente continuava em um caos. O que estava acontecendo com as mulheres ultimamente? Será que todas tinham algum defeito ou problema inesperado? Xiaoyui, por sua vez, agora tinha certeza. Aquela voz que ouvirá em sua mente era, sem dúvida, a de Tang Yu. Algo muito estranho estava acontecendo, e ela precisava entender o que se passava. Algum tempo depois, uma empregada recebeu os recém-chegados com uma reverência, dirigindo-se à doutora Xiaoyui. Informou que o Sr. Wang havia acabado de acordar e pediu educadamente que ela a acompanhasse para tratá-lo. Tang Yu, ao ouvir isso, murmurou consigo mesmo que aquilo era conveniente, pois já estava na hora de ir. Ao entrar no quarto do ancião, o Sr. Wang, ao avistar Tang Yu, sorriu calorosamente e o cumprimentou, chamando-o de pequeno Tang. Tang Yu retribuiu o sorriso e pediu ao Sr. Wang que se deitasse enquanto Xiaoyui realizava o tratamento, prometendo que, assim que terminassem, jogariam xadrez juntos o mais breve possível. No entanto, a tranquilidade foi interrompida pela presença de Ye Shen. Ao notar Tang Yu, sua expressão imediatamente se fechou, e ele murmurou consigo mesmo, irritado, questionando o motivo daquele homem estar ali novamente. Logo depois, um jovem chamado Wang Hulong, filho do meio da família Wang, aproximou-se e perguntou a Ye Shen, com um tom hesitante, se ele tinha certeza de que poderia curar a doença do avô. Ye Shen respondeu com frieza, afirmando que havia apenas 50% de chance de sucesso. Wang Hulong, com uma expressão desapontada, exclamou que aquilo não era nada animador. Tang Yu observava tudo com atenção, ciente da dinâmica por trás daquela interação. Wang Hulong, não sendo tão talentoso quanto sua irmã Wang Yishui, havia decidido conspirar com Ye Shen para disputar o poder da família Wang. Enquanto isso, Ye Shen, em silêncio, contemplava seus próprios pensamentos. Para ele, aqueles jovens ricos eram apenas peões em seu jogo. Uma vez que conseguisse tudo o que queria, abandonaria todos, deixando suas vidas em suas mãos.
Xiaoyui, com seu talento médico excepcional e conexões familiares influentes, seria mais uma peça valiosa em seu plano, e, cedo ou tarde, ele também a teria em seu harém. A família Jian, com sua reputação de salvar incontáveis vidas, seria o trampolim perfeito para dominar toda a cidade. Enquanto Yexin se perdia em seus devaneios, Wang Rumon aproximou-se de Xiaoyui, perguntando com ansiedade sobre o estado de saúde do avô. Xiaoyui explicou com calma que o bloqueio dos meridianos causado pelo derrame, aliado a outras complicações, havia causado hemiplegia, mas garantiu que não era um problema grave. Ela utilizaria as 13 agulhas de Guimen para abrir todos os meridianos, restaurando sua condição. Voltando-se para Tang Yu, pediu que ele ajudasse a desinfetar as agulhas. Tang Yu, desconcertado, tentou recusar, alegando não ser bom nisso. No entanto, Xiaoyu insistiu, lembrando que ele já havia sido muito talentoso no passado e que era o único que sabia a sequência correta do uso das agulhas. Observando a interação, Yexin lançou um olhar carregado de ressentimento para Tang Yu. Em seus pensamentos, amaldiçoava o protagonista, convencido de que ele estava tentando roubar todas as mulheres que lhe interessavam. Tang Yu, por sua vez, notou a expressão de Yexin e suspirou internamente, lamentando que, desta vez, aquilo definitivamente não era culpa sua. Xiaoyu começou a se preparar para o procedimento, instruindo que portas e janelas fossem fechadas e pedindo que mantivessem curiosos longe. Nesse momento, Yexin interrompeu, questionando se ela realmente pretendia usar as 13 agulhas para tratar o Sr. Wang. Xiaoyu confirmou, com firmeza, e perguntou se ele tinha algum problema com isso. Yexin, então, respondeu de maneira condescendente, afirmando que a técnica era inadequada e que, aparentemente, ela não havia percebido o verdadeiro problema do ancião. Segundo ele, a aplicação de acupuntura para drenagem só agravaria a situação. Finalizou sugerindo que, se ela não estava segura, o melhor seria deixar o tratamento em suas mãos. A reação dos presentes foi imediata. Comentários de indignação ecoaram pelo ambiente, com muitos ridicularizando Yexin. Era a primeira vez que viam alguém ousar ensinar a doutora Jian como tratar um paciente. Um deles chegou a gritar, enfurecido, que tirassem aquele homem dali. Tang Yu observava a cena em silêncio, mas em sua mente, tudo fazia sentido. Para ele, aquele era o truque habitual de Yexin, o primeiro a se manifestar atraía todo o ódio para si, criando uma situação em que, assim que surgisse qualquer problema no tratamento, ele poderia entrar em cena como herói, salvar o dia e conquistar Xiaoyui. No entanto, Tang Yu sabia que não havia nada de errado com o tratamento dela. Apenas achava que Xiaoyui fora muito leve ao aplicar as agulhas, preocupada em causar mais danos ao corpo do Sr. Wang. Na verdade, deveria ter pressionado mais no ponto do montículo externo para drenar a congestão. Enquanto esses pensamentos fluíam, Xiaoyui captava algo estranho, como se pudesse ouvir os pensamentos de Tang Yu. Confusa, começou a questionar o que estava acontecendo. Antes que pudesse dizer algo, Wang Rumon tomou a palavra, explicando que ele havia convidado Yexin, que era muito habilidoso em medicina, para tratar o avô. Sugeriu que dessem uma chance ao jovem. Sua sugestão foi prontamente rebatida por outro presente, que o acusou de ser presunçoso, perguntando se ele achava que a saúde do ancião era um jogo de crianças para trazer qualquer um da rua. Ignorando os olhares ao seu redor, o filho do céu declarou, com tom desafiador, que a doutora não parecia ser muito mais velha do que ele. Questionou como poderiam saber que suas habilidades médicas não eram tão boas quanto as dela e propôs uma aposta. Segundo ele, se o tratamento da doutora falhasse e ele conseguisse salvar o ancião, todos deveriam lhe pedir desculpas. Caso contrário, ele mesmo se desculparia. Um dos presentes reagiu, questionando se ele realmente acreditava que a doutora Jian não seria capaz de curar o Sr. Wang. O filho do céu, sem hesitar, afirmou que ela não seria capaz e que ele, Yexin, tinha plena confiança de que se tornaria parte da família Wang. Sorrindo com superioridade, acrescentou que, caso a doutora quisesse, ela também poderia apostar com ele, garantindo que nunca quebrava uma promessa. A doutora Xiaoyui, mantendo a compostura, respondeu friamente que não apostava, explicando que preferia se concentrar no tratamento. Seu tom cortante refletia sua crescente impaciência com Yexin.
Enquanto isso, ela já vinha ouvindo os pensamentos de Tang Yu há algum tempo e começava a compreender melhor o que estava acontecendo. A imagem de Ye Shen em sua mente se deteriorava rapidamente, e ela passou a considerá-lo arrogante e desagradável. Em seus pensamentos, Xiaoyu ponderava: como alguém poderia transformar algo tão sagrado como a medicina em uma aposta trivial? Do outro lado, Ye Shen, com uma confiança cega, acreditava que, ao demonstrar suas habilidades médicas, acabaria conquistando a admiração da doutora. Afinal, segundo ele, as mulheres sempre se apaixonam por homens fortes. Wang Hulun, tentando acalmar os ânimos, comentou que o irmão Ye provavelmente estava confiante porque tinha tudo sob controle. Enquanto isso, Tang Yu, observando silenciosamente, refletia sobre o tratamento. Ele se lembrava de que, mesmo após o procedimento, o ancião ainda apresentaria algumas sequelas, pois o problema não seria completamente resolvido. Em sua análise, Xiaoyu havia cometido um pequeno deslize técnico durante o tratamento inicial. Xiaoyu, por sua vez, captou esses pensamentos e os processou rapidamente, concluindo que a informação era extremamente útil. Após finalizar a aplicação das agulhas, voltou-se para o Sr. Wang e perguntou, com delicadeza, como ele se sentia. O ancião, com um brilho nos olhos, respondeu que se sentia muito melhor e que já conseguia falar novamente. A sala explodiu em reações de admiração. Alguns exaltavam a genialidade da doutora, enquanto outros enfatizavam suas habilidades extraordinárias e como ela era diferente de outros que apenas falavam sem agir. Ye Shen, incomodado com a atmosfera de elogios, tentou desviar o foco. Declarou que, se o ancião permanecesse bem pelos próximos 3 minutos, ele próprio se ajoelharia e pediria desculpas. Xiaoyu, ouvindo isso, refletiu sobre os pensamentos de Tang Yu que havia captado. Ela percebeu que, de fato, havia subestimado a gravidade da condição do ancião ao tentar tratá-lo de forma gradual com medicamentos. Com esse novo entendimento, decidiu mudar sua abordagem. Sem hesitar, pediu a Tang Yu outra agulha de prata para esterilizar. Tang Yu, desconcertado, questionou internamente o motivo do pedido e começou a se perguntar se ela havia descoberto algo fora do normal. Xiaoyu lançou um olhar significativo a Tang Yu e agradeceu sinceramente, afirmando que, sem ele, talvez ela não tivesse descoberto o que estava realmente acontecendo. Sua expressão carregava um misto de alívio e determinação. Ye Shen, assistindo à cena, começou a se desesperar internamente. Ele não conseguia aceitar que Xiaoyu tivesse identificado a doença oculta do ancião. Em sua mente, aquilo não fazia sentido. As habilidades médicas dela, que antes ele subestimava, agora pareciam impenetráveis. Sua confiança inicial desmoronava diante do desfecho inesperado. Nesse momento, alguém na sala quebrou o silêncio, lembrando que os 3 minutos já haviam se passado e perguntando se não era hora de Ye Shen cumprir sua promessa. O filho do céu hesitou, e em sua mente tumultuada, admitia que a situação estava longe do que ele planejava. Seu objetivo inicial era se mostrar como um grande mestre, conquistar o respeito da família Wang e atrair as belezas que a cercavam. Agora, porém, estava preso em um dilema. Ele se recusava a acreditar que deveria se ajoelhar e pedir desculpas, mas justificava para si mesmo que, como Xiaoyu Jian seria sua mulher no futuro, abaixar a cabeça por ela seria aceitável. Ele tentou mudar de assunto rapidamente, comentando que as 13 agulhas do lamento da doutora eram, de fato, impressionantes, mas que ele também possuía sua lendária agulha divina Taiji. Tang Yu, atento à situação, percebeu o desvio na conversa. Ele não podia evitar pensar que Ye Shen estava jogando com maestria para desviar o foco e, com certeza, impressionaria sua irmã com essa demonstração. A ideia de ver Xiaoyu obcecada pelo Rei Dragão o irritava profundamente. Já Xiaoyu e Jian, observando o comportamento de Ye Shen, formavam uma opinião cada vez mais negativa sobre ele. Em seus pensamentos, julgava-o como alguém habilidoso, mas sem ética, um médico que tratava doenças apenas para alimentar sua vaidade e fazia apostas com a saúde de seus pacientes. Para ela, esse tipo de pessoa era desprezível e indigno de sua atenção. Dirigindo-se a ele com frieza, ela pontuou que ele era muito forte, mas que deveria cumprir sua palavra. Questionou, sem rodeios, se não deveria se ajoelhar e pedir desculpas. Tang Yu,
por sua vez, ficou confuso com as palavras de Xiaoyu, questionando internamente o que ela estava fazendo. Para ele, a situação deveria ser uma oportunidade de melhorar a relação entre eles por meio da comparação de habilidades médicas, não de humilhações públicas. Ye Shen, sentindo-se insultado, reprimia a raiva enquanto pensava na ousadia da doutora em desafiá-lo daquela maneira. Se não fosse pela posição privilegiada da família dela, ele já teria se livrado dela há muito tempo. Disfarçando sua indignação, ele respondeu que tudo não passava de uma brincadeira e que ninguém deveria levar aquilo a sério. Tentou suavizar o ambiente, sugerindo que ambos, como médicos prestigiosos, deveriam aprender um com o outro. Admitindo que havia se irritado e dito algo inadequado, ofereceu-se para resolver os mal-entendidos com um jantar. Tang Yu, observando o desenrolar, reconhecia a habilidade de Ye Shen em virar o jogo. Para ele, o Rei Dragão sempre tinha um plano de reserva para conquistar uma mulher, e dessa vez, sua estratégia certamente funcionaria. Mas Xiaoyu Jian permaneceu impenetrável. Respondeu com frieza, recusando a oferta sem sequer olhá-lo. Em seus pensamentos, refletia que, após ouvir tantos dos murmúrios de Tang Yu, já sabia exatamente como tudo terminaria. Ye Shen, incomodado com a rejeição, a encarou e perguntou o que ela acabará de dizer. Antes que pudesse insistir ou tomar qualquer atitude, a porta da sala se abriu, e uma jovem beleza entrou. A recém-chegada se aproximou, perguntando ao ancião Wang se ele já estava melhor. Ye Shen, ao observá-la, não pôde deixar de admirar sua graça. Em seus pensamentos, declarou que ela era, sem dúvida, uma bênção, a mulher que ele desejava. Convencido de que não demoraria para conquistá-la e tomar a família Wang como sua, ele se permitiu um sorriso confiante. Mas a jovem o ignorou completamente, tratando-o como se ele não estivesse ali. Perdido em seus pensamentos, Wang Yishui refletia sobre tudo o que havia acontecido, sem dar a mínima atenção ao filho do céu. Logo após retornar da reunião da empresa, Wang Yishui refletia sobre uma descoberta preocupante. Ela havia encontrado informações sobre o novo projeto de energia de Heng Hui. Com firmeza, decidiu que precisava investigar aquilo a fundo. Em sua mente, era claro que o projeto, promovido com entusiasmo por Heng Hui, era uma fraude. Ela sabia que sem evidências concretas poderia apenas alertar a cobra que ainda estava escondida. Mais tarde, a pequena doutora foi abordada por uma figura agradecida, que expressou sua gratidão. Estava muito satisfeita com sua ajuda, doutora Jian. Com sua postura profissional de sempre, a doutora respondeu educadamente que não havia necessidade de agradecer. Ela consultou o relógio e informou que já eram 3 horas, precisava se retirar e voltar para a clínica. O ancião, em sinal de respeito e apreço, despediu-se da doutora com gentileza, lembrando-a de que seu pai era sempre bem-vindo para uma partida de xadrez, caso tivesse tempo. Voltando-se para Tang Yu, a pequena doutora questionou de maneira direta por que ele ainda não havia se despedido dela. Tang Yu, no entanto, apenas respondeu em seus pensamentos, com a ansiedade o deixando hesitante: não é que eu não queira me despedir. É que não me atrevo. Esse Ye Shen já te considera como mulher dele. Se eu me aproximar, isso sem dúvida vai me trazer muitos problemas. Sem saber que ele ouvia seus pensamentos, ela refletiu consigo mesma: esse cara me vê como sua mulher? Que nojento! Enquanto isso, o filho do céu, já irritado, remoía sua frustração. A mulher que gosto, como ela pode chamá-lo de irmão e ainda falar tão afetuosamente com ele? Decidido a agir, ele se aproximou da doutora e, com um tom polido, declarou que desejava visitá-la mais tarde. Ele elogiou suas extraordinárias habilidades médicas e disse que gostaria de aprendê-las com ela. A doutora, com um olhar sério e incisivo, foi direta em sua resposta. Sinto muito, mas você não é bem-vindo. Não tem permissão para vir me procurar. A resposta fria o deixou sem jeito, e ele pensou, desconcertado: essa é a primeira vez na minha vida que falho em conquistar uma mulher. Mas, rapidamente, sacudiu o pensamento negativo. Ainda não é hora de desistir. Há outras belezas aqui. Wang Yishui ainda está aqui. Mudando de foco, Ye Shen deu um empurrãozinho em Wang Hulon e pediu que ele apresentasse sua irmã, Wang Yishui. Atendendo ao pedido,
Hulon apresentou Yeshen com entusiasmo, exaltando suas habilidades médicas e dizendo que eram tão incríveis quanto as da doutora Jian. Yeshen, confiante, estendeu a mão para cumprimentar Wang Yishui, mas antes que pudesse fazer o gesto, a jovem lançou um olhar direto para ele e perguntou, com uma frieza cortante: "Alguém já te disse isso?" Confuso, Yeshen respondeu com um sorriso. "Disse o quê, senhorita Wang?" Ela não hesitou e afirmou com clareza: "Que o seu sorriso é muito repulsivo." As palavras da jovem atingiram Yeshen como um golpe. Por dentro, ele estava devastado. "Meu sorriso é repulsivo?" ele se perguntava, incrédulo. "Isso deve ter doído. Meu sorriso é a maior fonte do meu charme. É sempre um tiro certo para conquistar mulheres." Mas, pela primeira vez, aquele tiro havia falhado. Recobrando a postura, o filho do céu ajeitou as vestes e, com um sorriso que ainda transparecia desconforto, dirigiu-se a Wang Yishui com uma tentativa de amenizar a situação. Ele comentou que, entre eles, talvez houvesse algum mal-entendido e sugeriu que resolvessem aquilo com calma em outra oportunidade. Não aguardou pela resposta e deixou o local rapidamente, desaparecendo da vista dela. Enquanto isso, mais tarde, já à noite, Wang Hulon informou ao grupo que o carro já havia saído e tentou tranquilizar os ânimos, dizendo que o ocorrido durante o dia não deveria ser levado tão a sério. Yeshen, porém, parecia distraído, refletindo sobre a rejeição que havia enfrentado. Ele perguntou a Wang Hulon, com uma ponta de dúvida, se seu sorriso realmente incomodava as pessoas. Hulon hesitou por um momento antes de responder, procurando escolher as palavras com cuidado. Disse que o sorriso de Yeshen não era exatamente ruim, mas talvez um pouco peculiar. A conversa logo tomou outro rumo, quando Yeshen, curioso, questionou sobre a relação entre a família Wang e aquele garoto da família Tang. Wang Hulon explicou, de forma simples, que suas famílias eram muito próximas e revelou algo que chamou a atenção de Yeshen. Tang Yu havia sido o ex-namorado de sua irmã. Assim que ouviu isso, Yeshen ficou em silêncio, mas sua mente já estava trabalhando a todo vapor. Ele finalmente compreendeu a situação. "Ah, então era isso. Já entendi. É o Tang Yu. Ele quer ir contra mim, não é? Está disposto a tirar de mim qualquer mulher que me interessa." Mais tarde, ao ficar sozinho, Yeshen fez uma ligação. A voz do outro lado da linha respondeu com respeito, dirigindo-se a ele como o Rei Dragão. Ele quis saber sobre o progresso da infiltração no grupo Tang Xiyin, com tranquilidade, informou que já havia se estabelecido como gerente-geral dentro da organização. Satisfeito, Yeshen deu ordens claras. Ele queria que, em um mês, a família Tang não existisse mais naquela cidade. Voltando ao protagonista, Tang Yu soltou um suspiro pesado e murmurou algo para si mesmo. Ele sentia uma leve sensação incômoda, como se alguém estivesse falando dele naquele instante. Droga, quem está falando de mim agora? Sistema, cadê a recompensa por completar essa trama? A voz do sistema ecoou em sua mente, informando que ele havia sobrevivido ao segundo arco da trama. A recompensa? Um corpo completamente imune a todos os tipos de veneno. Tang Yu sorriu com satisfação. Isso sim é uma recompensa. Agora posso lidar com as habilidades médicas de Yeshen e resistir ao veneno. Parece que ainda há esperança de sobreviver até o final. Antes que pudesse sair, uma voz feminina o interrompeu, exigindo que ele parasse. Era Wang Yishui, que bloqueava seu caminho com determinação. Tang Yu, confuso, perguntou se havia algo errado. Internamente, porém, já começava a especular as intenções dela. Ei, o que houve? Por que bloqueia meu caminho? Eu sei que você tem algum afeto por mim, mas isso não é bom. Porque, sendo sincero, eu sou um homem que você nunca terá. Wang Yishui olhou para ele, e em sua mente, um pensamento tomou forma. Um homem inatingível para mim. Isso só me dá mais vontade de tê-lo em minhas mãos. Tang Yu, tentando evitar o confronto, virou o rosto, mas ela não se intimidou. Perguntou se ele a odiava tanto a ponto de nem sequer querer falar com ela. Ele respondeu prontamente, quase sem emoção. Por que você pergunta algo que já sabe?
Mas, em seus pensamentos, Tang Yu ponderava. Se eu realmente a odiasse, já teria batido nela. Entenda, não estamos destinados um ao outro. Então apenas pare de me causar problemas. Naquela época, você não conseguiu o que queria de mim, e muito menos agora. Wang Yishui o observou por um momento, com uma expressão que misturava determinação e resignação. Disse que o entendia e que não o forçaria nada, mas antes de se afastar, mencionou que Ye Shen havia afirmado que ele retornaria. Tang Yu se distraiu, olhando ao redor, procurando por algo ou alguém. Foi nesse instante que ela desapareceu de sua vista. Ele tentou entender o que estava acontecendo. Para onde foi? Enquanto ele ainda processava, Wang Yishui reapareceu sorrateiramente. Com o celular em mãos, ela tirou algumas fotos ao lado dele antes que pudesse reagir. Mostrando o aparelho, declarou com um sorriso vitorioso. Agora sim está tudo bem guardado. O protagonista se exaltou, a raiva tomando conta dele enquanto perguntava, com um tom de incredulidade, se ela estava realmente tentando extorquí-lo. Por dentro, seu pensamento corria em frenesi. O que está acontecendo aqui? Ela é mesmo uma heroína? Isso é algo que garotas normais fazem? Talvez ela até tenha gravado algo. Estou acabado se aquele idiota do Ye Shen vir isso. Sentindo-se cada vez mais desesperado, ele refletiu, não tenho outro destino além de morrer. Um amor de casal dura apenas uma noite, mas, mesmo sem vivermos juntos, isso não deveria contar como traição. Como ela pode me enganar assim? Ela o confrontou, os olhos fixos nele enquanto questionava sua reação. Você se pergunta o que estou tentando fazer? Sou uma garota, mas ainda assim tomei a iniciativa com você. Jovem mestre Tang, por favor, mostre um pouco de respeito. O protagonista, tentando manter a calma, respondeu com uma proposta, já buscando uma solução rápida para o impasse. Bem, você realmente tem que apagar esse vídeo. Me diga quanto dinheiro você quer. Pensando consigo mesmo, droga, que sorte de cachorro é essa? Mas, agora que sou um vilão rico, vamos resolver isso com dinheiro. Porém, Wang Yishui, com um sorriso irônico nos lábios, respondeu, desafiando sua ideia, dinheiro? Eu tenho muito em casa. Não acho que precise disso. Ela, com uma sagacidade impressionante, pareceu entender a situação de maneira clara após ouvir as palavras dele. O mundo em que vivo é um mundo de novela, pensou. E refletiu, de acordo com a trama original, Tang Yu é o vilão, e ela faz parte do harém de Ye Shen. Harém? Que grande piada! Assim que tiver a oportunidade, esse cara não sairá vivo desta cidade. Olhando para ela intensamente, o protagonista manteve a postura e disse, com uma ameaça velada, pare de me causar problemas e apague esse vídeo. Caso contrário, não me culpe por ser grosseiro. Mas, em sua mente, ele se questionava, o que ela realmente quer? Se não é dinheiro, será que quer meu corpo? Não entendo, tenho uma família rica, sou bonito, tenho um abdômen definido e um temperamento extraordinário. O que mais poderia atraí-la em mim? Ela, desafiadora, respondeu sem hesitar, se não quer fazer o que eu digo, então vou publicar o vídeo imediatamente. Entendeu? O protagonista, reagindo de imediato, retrucou, sua paciência se esgotando, você realmente acha que não sou capaz de ser grosseiro? Que não posso dar um tapa numa mulher? Ela, com um sorriso travesso e despreocupado, disse, você é tão adorável. Mas vai chorar se eu fizer isso, por um bom tempo, entende? Sua resposta, impassível, foi, apague o vídeo agora. Isso não é algo que uma senhorita deve fazer, entendeu? Wang Yishui, com postura relaxada e ainda mais desafiadora, concluiu, quase como se estivesse fazendo um convite, então vamos lutar. Me diga onde você quer lutar. Ele, cansado dessa troca psicológica, respondeu calmamente, ciente de que havia perdido uma batalha mental, está bem, só me diga o que você quer. Ela, aproximando-se dele, com uma confiança imbatível, disse, com um toque de autoridade, dê-me o seu braço e me siga para dentro. O protagonista, desesperado, exclamou, sua voz transbordando de nervosismo, não. Não.
Espere, qualquer coisa menos isso. Wang Yishui, imperturbável, respondeu com firmeza. Isso não é um pedido, é uma ordem. Você não pode recusar. Dê-me seu braço, vamos para dentro. Ele pensou consigo mesmo, resignado, esqueça. Entrar na casa dela é melhor do que ela publicar esse vídeo. Se ela tentar algo, vou defender minha inocência até o fim. Como pode um majestoso vilão como eu ser empurrado por uma heroína? Já dentro do quarto dela, ele observou ao redor, surpreso e desconcertado. Esse é realmente o quarto de uma mulher? Tudo está bagunçado e jogado no chão. Mas todas as roupas são de boa seda. Droga, ela até tem meias vermelhas. O protagonista, ainda com um tom de desconforto, comentou, apesar de não gostar de meias vermelhas, prefiro as brancas. Por que seu quarto é tão desorganizado? Não tem ninguém para arrumar. Sua mente estava em um turbilhão de pensamentos confusos. Não posso acreditar. Os garotos da minha cidade natal enlouqueceriam se me vissem no quarto dessa beleza. Ele a olhou, ainda sem entender a situação, e questionou, como se tentasse entender o que ela esperava dele. O que foi? Você quer que eu limpe tudo isso? Ou espera que eu faça isso? Ela respondeu de imediato, sem hesitar, sim, apresse-se. Outros nem têm a chance de fazer isso. Além disso, não é como se você já não tivesse me ajudado antes, quando estávamos no ensino médio. Você fazia isso muitas vezes. Resignado, o protagonista murmurou, bem, está certo. Só preciso arrumar o quarto dela. É melhor do que qualquer outra coisa. Mas, por dentro, ele pensava, será que ela tem pé de atleta nas meias? E se eu me infectar? Vou terminar rápido para lavar minhas mãos imediatamente. Ela, ao ouvir isso, suspirou indignada, claramente irritada com a suposição de que ela poderia ter pé de atleta. A conversa então mudou de rumo, e Wang Yishui começou a falar sobre o passado deles, mencionando que já havia se passado anos desde o término. Em seguida, ela perguntou com um tom de curiosidade se, além de ser um cachorro fiel para Sumui, o protagonista teve algum contato com outras garotas. Imediatamente, o protagonista respondeu, primeiro, eu não sou um cachorro fiel para Sumui. Eu só estou agindo por conveniência. Jogo com outras mulheres em privado. Para ser honesto, tenho 4 namoradas fora daqui agora. Mas em sua mente, ele pensava, com frustração, vai se ferrar. Estive ocupado sendo um cachorro fiel nos últimos anos e nem sequer tive a chance de segurar a mão de uma mulher. Wang Yishui, ao ouvir isso, não pôde deixar de rir. Que garotinho enganador você é, pensou, encarando-o com um sorriso malicioso. Com um olhar desafiador, ela então disse em voz alta, então você é um lixo que coleciona mulheres. O protagonista, com um sorriso de canto, pensou, agora estou certo. Essa mulher já não vai aguentar mais e vai me expulsar. Preciso pensar em uma maneira de irritá-la mais, fazê-la ficar realmente brava. Decidido a provocar, ele pegou uma peça de roupa íntima dela e, com um ar de desprezo, disse, parece que você não tem bom gosto para escolher roupas. Não gostaria que eu ajudasse você a escolher algumas melhores? Antes que ele pudesse fazer mais algo, ela rapidamente sacou seu celular e tirou uma foto. Acidentalmente tirei uma foto, ela disse, com um tom de provocação, e vou guardar isso como prova do seu delito. Depois de me beijar, fez muitas coisas na minha cama. Sou uma garota. O que eu deveria fazer para proteger minha inocência? Irritado, o protagonista questionou, já no limite da paciência, Você realmente não pode jogar suas cartas normalmente? Por que tirou uma foto com seu celular? O normal seria me expulsar a pontapés do seu quarto. Ela, com um sorriso irônico, respondeu tranquilamente, o que devo fazer agora? Isso é algo que meu ex-namorado faria, está me incomodando muito. O protagonista, ainda atordoado, pensou consigo mesmo, que inferno. Isso não é algo que estaria na trama original da novela. Será que essa mulher está brincando comigo? Tentando amenizar a tensão, ele se virou para ela e disse, não se preocupe, estava apenas brincando.
Não leve isso a sério. Com um sorriso de satisfação, Wang Yishui, por dentro, refletia: com essas fotos nas minhas mãos, esse cara não vai ser capaz de me desobedecer no futuro. Nem pense em escapar de mim. Ela, então, abordou o protagonista com um novo tópico. Certo, já que lembrei, quero falar sobre algo com você. Recentemente, planejo investir em um novo negócio de energia. O que você acha? Olhando para ela, o protagonista pensou: sim, boa garota. Finalmente está indo pelo caminho certo. Embora aquele filho do céu seja um tolo, isso não me impede de ser o ajudante dele. Sou o vilão número 1, que paga o mal com bondade. E, com um sorriso tranquilo, respondeu: investir nessa energia é uma boa decisão. Porém, sua mente continuava a trabalhar, e ele pensava: acelere e pegue essa nova energia. Acredite em si mesma, esse projeto fará muito dinheiro, contanto que não haja nada de errado com o sócio. Claro que tudo isso é uma farsa. Quando o projeto estiver em andamento, será a vez de Ye te conquistar. Wang Yishui, observando a confiança do protagonista, questionou: como você pode ser tão otimista em investir nesse projeto? Estou muito em dúvida. A empresa com a qual estou interessada é a empresa francesa Fars, mas sinto que essa empresa não é confiável. Imediatamente, o protagonista respondeu, tentando tranquilizá-la: você não está pensando demais? Já estive em contato com essa empresa. Eles são muito fortes no campo de novas energias. Cooperar com eles na obtenção de nova energia é uma boa ideia. Não deveria se preocupar em fazer dinheiro. Porém, em seus pensamentos, ele refletia: será que a intuição dessa garota é um pouco afiada demais? A empresa Fars teve alguns problemas, mas tudo foi encoberto por Ye Shen. Eles falsificaram contas e sonegaram impostos antes de serem descobertos. Para simplificar, são uma empresa de golpes. Ouvindo a resposta do protagonista, Wang Yishui pensou: satisfeita com a forma como controlava a situação, dominei completamente Tang Yu. Agora é como apertar um botão de controle remoto. Sempre que eu apertar, esse cara vai reagir. Ela, então, virou-se para ele e disse: tudo bem, já que até você está interessado, não deve haver problema. Planejo delegar o projeto para Wang Hulon. Você acha que ele está qualificado para isso? Sem hesitar, o protagonista respondeu com um sorriso confiante: Wang Hulon, sem dúvida, é uma pessoa qualificada. É muito inteligente e talentoso. Não haverá absolutamente nenhum problema. Mas, em sua mente, ele pensava: finalmente, tudo está de volta ao normal. Deixe que o Wang Hulon cuide deste projeto e tudo seguirá conforme o planejado. Se ele não fizer isso, como poderia descobrir o problema do projeto? O vice-presidente da sua companhia e o Wang Hulon estão conspirando juntos. Ele recebeu um pagamento de 100 milhões e ajudou deliberadamente a dificultar as coisas para que ninguém descubra nada. Wang Yishui, refletindo sobre os últimos acontecimentos, pensou: não é isso, o vice-presidente Li parecia estar se esforçando ao máximo para promover este projeto de nova energia. Ele falou comigo várias vezes, dizendo que este projeto apoiará minha família Wang por anos. Ao terminar de organizar tudo, Wang Yishui disse com um tom final: pronto, já terminei. Isso é tudo. Apaguei todas as evidências. Pronto, agora está feito. Não está mal. Pode ir embora. O protagonista, ainda com um certo receio, pensou: será que ela apagou todas as fotos? Ela, ao perceber sua dúvida, respondeu com calma: você viu o que eu fiz? Já apaguei todos os vídeos e fotos. Se não acredita, pode verificar você mesmo. Você acha que seria bom eu guardar esse tipo de coisa no meu telefone? O protagonista, finalmente mais aliviado, disse: não, você deve ter apagado sim. Não deixe que uma beleza como você arruine sua reputação por causa de um lixo como eu. Saindo da casa dela, o protagonista pensou consigo mesmo: aliviado, finalmente consegui. Finalmente escapei das garras daquela louca. Que coisa mais bonita na terra e no céu é a liberdade, especialmente depois de trabalhar duro o dia todo. E a trama seguia seu curso sem mudar nada.
E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.